Mais um polícia pôs termo à sua vida, mais uma pessoa que trabalhava, que nos defendia, continuam a suicidar-se e isso é preocupante. O Sr. Primeiro-Ministro terminou a sua intervenção em resposta ao deputado André Ventura. As forças de segurança que estavam lá em cima, neste Parlamento, foram embora. Vemos que esta rúbrica orçamental tem apenas uns míseros 73 milhões de euros. Foram 46 milhões de euros que desapareceram, Sr. Primeiro-Ministro. Que eu vos acusar de não estarem a executar todo o programa eleitoral que apresentaram aos portugueses. Dir-me-á 20 milhões de euros endossados para o Governo Regional para recuperar o incêndio no Hospital de Ponta Delgada. Para um pedido de esclarecimento ao Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega. Só favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, ontem, infelizmente, mais um polícia pôs termo à sua vida, mais uma pessoa que trabalhava, que nos defendia, continuam a suicidar-se e isso é preocupante. A primeira pergunta que eu faço é o que é que este Governo, no Orçamento de Estado, tem para o apoio psicológico às nossas forças de segurança. Sabemos que têm sido sempre esquecidos pelo Partido Socialista, esperamos que este Governo não os esqueça. As forças de segurança, às quais os senhores fazem muita propaganda a dizer que chegaram a um acordo, mas aquele acordo foi... Bom, eu não quero utilizar palavras duras, mas foi um acordo que não serviu às forças de segurança. A grande maioria não recebem pouco mais de 104, 105 euros por mês. É esse o apoio que este Governo dá às nossas forças de segurança. Quando o Sr. Primeiro-Ministro terminou a sua intervenção em resposta ao deputado André Ventura, as forças de segurança que estavam lá em cima, neste Parlamento, foram embora. Foram embora porque não se esquecem que o senhor disse nem mais um cêntimo para as forças de segurança e é isso que o senhor tem feito. Temos tido um arrufo de noivado entre PS e PSD. Já chegaram a acordo para aprovar o orçamento, mas, no entanto, aqui parece que estão muito zangados uns com os outros. Sr. Primeiro-Ministro, que entendimento é que foi chegando com as pessoas? Quando há greves, por exemplo, nos técnicos de emergência médica, nos revisores da CP, no pessoal não docente nas escolas, nos professores, nos médicos, nos enfermeiros, nos bombeiros, só não há greve nas polícias porque os senhores não deixam que se façam greve nas forças de segurança. E já que falei em bombeiros, permita-me que lhe diga isto. Onde está o apoio às associações de bombeiros? 35 milhões. Será o financiamento deste Orçamento de Estado às associações humanitárias de bombeiros. Para a RSI, este Orçamento de Estado tem 375 milhões. E para viagens dos ministérios, 156 milhões. Ou seja, 156 milhões para viagens, 375 milhões para a RSI, 35 milhões para os bombeiros. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. membros do Governo, Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, vou questioná-lo agora sobre dois pilares fundamentais para o país, mas que, tal como no seu discurso, este Orçamento de Estado ignora ou abre as portas à sua destruição. E falo-lhe das pescas e da agricultura, Sr. Primeiro-Ministro. Veja bem, nestes 6 meses, em relação às pescas, no Governo não há uma única medida tomada neste âmbito. E ainda por cima, agora, confrontados com o Orçamento de Estado, vemos que esta rúbrica orçamental tem apenas uns míseros 73 milhões de euros. Foram 46 milhões de euros que desapareceram, Sr. Primeiro-Ministro. E se o PS delineou este total abandono do setor das pescas e dos pescadores, agora, Sr. Primeiro-Ministro, é o seu Governo que está a executar este abandono. É mau demais a sua Secretária de Estado das Pescas não ter apresentado uma única medida desde que tomou posse, de tal forma que no setor
Obrador, veja bem, já é conhecida como a senhora Zero Medidas. Mas para sermos justos, o que deviam dizer era que era o senhor Primeiro-Ministro que era o senhor Zero Medidas, porque a última responsabilidade é sua. Portanto, quero aqui denunciar nesta Câmara que este orçamento apresenta um corte histórico de 46 milhões de euros nas pescas, o que é uma autêntica traição aos pescadores e aos portugueses. É que 46 milhões de euros desapareceram das pescas, mas mantêm-se 23 milhões de euros para a produção de insetos. E, portanto, a pergunta que qualquer português comum faz é: o senhor quer alterar os hábitos alimentares dos portugueses? O senhor quer que os portugueses deixem de comer sardinhas e passem a comer larvas, senhor Primeiro-Ministro? E na agricultura o cenário é idêntico, é que é um orçamento de Estado totalmente copiado do PS. É inadmissível que o Governo faça exatamente como o Governo anterior. Trate estes dois pilares da economia portuguesa, as pescas e a agricultura, como se fossem meros rodapés, tanto no Orçamento de Estado como nas prioridades nacionais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Manifestamente não conseguirei responder a todos em 3 minutos. Vou tentar sintetizar aqui 3 ou 4 respostas que não sejam repetidas face a outras que já dei entretanto. E começando já por esta última questão, deixe-me dizer, Sra. Deputada Mariana Leitão, como aliás ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, que as vossas questões não são sérias do ponto de vista político e eu explicarei porquê. Era a mesma coisa que eu vos acusar de não estarem a executar todo o programa eleitoral que apresentaram aos portugueses. Dir-me-á, mas não estamos no governo. Não, Sra. Deputada, não é por causa disso. Não tem votos suficientes no Parlamento para fazer aprovar essas propostas. E nós temos o mesmo problema. Mas a Sra. Deputada acha que eu desisti do objetivo político de termos um IRC mais competitivo, se possível baixando até aos 15%. Eu não desisti disso, mas há uma realidade que se impõe, é verdade, é preciso aprovar o orçamento. A Sra. Deputada e o seu grupo parlamentar, com o grupo parlamentar do PSD e do CDS, não têm votos suficientes. Nós temos de gerir o país com as circunstâncias que os portugueses nos endossaram depois de apresentarmos os programas eleitorais. Sra. Deputada, sinceramente, não insistam nesse discurso, porque ele não é sério. E olhe que os nossos eleitores, os nossos da AD e os vossos da Iniciativa Liberal, vão perceber isso e vão perceber que estamos a discutir uma coisa que não tem a ver com a gestão realista do país. Nós temos de fazer um orçamento que seja viabilizado no Parlamento. Sabe muito bem qual foi a proposta da autorização legislativa que nós enviámos ao Parlamento a propósito do IRC. A Sra. Deputada sabe, não me questione sobre uma coisa que é uma impossibilidade. Eu não desisti da ideia. Agora, os portugueses não me deram, nem a mim, nem a si, a representatividade suficiente para sozinhos podermos ter o resultado que ambicionamos. E, portanto, é preciso que a Sra. Deputada calce os nossos sapatos e se coloque na situação de estar a governar o país, porque isso é que é sério, Sra. Deputada. Não leva a mal que lhe diga desta maneira, que é a maneira mais simples e direta de lhe responder à questão. Segunda questão, eu não resisto, porque o Sr. Deputado Francisco César, eu não sei, mas, enfim, lhe deu assim um assomo de masoquismo, ou então é aquilo que nós no direito chamamos o venire contra factum próprio. Ele veio aqui invocar uma factualidade que vai jogar contra ele. Sr. Deputado, em menos de 7 meses, repare bem, em menos de 7 meses, aeroportos e portos dos Açores estão no PO sustentável. Os terrenos da Terceira estão, neste momento, no Fundo Ambiental. Mas agora vou-lhe dizer mais. Subsídio social de mobilidade, menos 10% naquilo que são as viagens entre os Açores e o continente, menos 33% nas viagens entre os Açores e a Madeira. 20 milhões de euros antecipados para o PRR. 20 milhões de euros endossados para o Governo Regional para recuperar o incêndio no Hospital de Ponta Delgada. 46 milhões de euros que os senhores ficaram a dever depois de se comprometerem para as despesas com a tragédia do furacão Lorenzo. O refinanciamento de 110 milhões da dívida da... Sr. Primeiro-Ministro responde na próxima, não é, Sr.? É que corta automaticamente. Não.
Senhor Deputado Hugo Soares, faz favor. Pedro Pinto tinha pedido a primeira palavra. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela intervenção à mesa sobre o Conselho dos Trabalhos. Bom, da nossa parte, não vemos inconveniente do Governo utilizar 5 minutos para responder aos pedidos de esclarecimento. Quero apenas aqui recordar a esta Casa que já não é a primeira vez que isto acontece. Já houve outro debate que isto também aconteceu. Ou seja, o Governo tem que começar a saber gerir o tempo. Se querem gerir um país, também têm que saber gerir o tempo do debate. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor, é para uma interpelação à mesa, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para, junto de Vossa Excelência, transmitir o seguinte. Eu tenho respondido aos pedidos de esclarecimento de acordo com as regras que foram previamente estabelecidas. Não fui eu que as determinei, foi, naturalmente, a Conferência de Líderes e a aplicação do regimento da Assembleia da República. Eu tinha uma opção, eu geri o tempo exatamente dentro daquilo que era a minha possibilidade. Eu não podia gerir de maneira mais eficiente, a menos que, aos pedidos de esclarecimento de 5 minutos que me foram dirigidos, eu respondesse em 2 ou em 3 minutos. O que não era propriamente, e do ponto de vista democrático, justo. Porque aquilo que é justo é que o orador que responde tenha, no mínimo, a mesma capacidade de argumentação que teve o interpelante. Mas as senhoras e os senhores deputados escolhem aquilo que entenderem. Não digam é que o Governo está a gerir mal o tempo. O Governo tem um tempo de 70 minutos para o dia 2 e de 70 minutos para o dia da manhã. E o Governo quer dizer mais coisas no debate do Orçamento. O Primeiro-Ministro não tem o uso exclusivo da palavra do Governo. O Governo quer intervir com mais membros do Governo e, portanto, nós temos, naturalmente, que utilizar o tempo de maneira a poder rentabilizá-lo dessa forma. Se as senhoras e os senhores deputados entenderem que eu não devo responder, eu não respondo, não há problema nenhum. O problema é da Assembleia. Vamos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu não queria complicar os trabalhos mais ainda do que aquilo já estão complicados. Mas queria dizer duas coisas. Existe um regimento na Assembleia da República. Bom ou mau tem que ser cumprido. Sim. Existe um Presidente da Assembleia da República. Eu já disse bem isso. ou mal... Já vou terminar, Sr. Presidente. Bem ou mal tem que tomar decisões e a Assembleia tem que acatar. Agora, há uma coisa que eu não posso concordar. É que os 11 deputados tiveram intervenções anteriormente, Sim, que sejam prejudicados em relação aos próximos deputados que vão ter intervenções. Portanto, isso aí não posso concordar. O regulamento ou é igual para todos, ou é igual para os 33 pedidos de esclarecimento que houve ao muito Governo, obrigado. ou então não. Senhor Deputado, não há ninguém que seja prejudicado, porque o Governo... Não há. O Sr. Deputado, se calhar, não ouviu bem o que eu disse. Eu disse que os restantes 11 deputados têm o seu tempo de esclarecimento normal e o Governo poderá, se assim entender, agrupar de forma diferente para responder. Teoricamente, o Governo podia ter respondido a todos os pedidos de esclarecimento, como entendeu, nos 3 minutos que lhe estavam destinados. Portanto, não há, no meu entender, não há. Portanto,